Você já ouviu a expressão "a casa caiu"? Eu tenho certeza que já. Esse será o nosso tema da aula de hoje. Então, seja bem-vindo à nossa escola bíblica. A casa caiu. Geralmente, quando nós ouvimos essa expressão, geralmente é para falar para alguém que deu ruim. Não é verdade? Vixe, deu ruim, caiu, a casa caiu para fulano. Que foi? Descobriram tudo. E geralmente essa casa caiu, ele é para algo ruim mesmo, né? Vixe, descobriram tudo. Cara, você não sabe, foge, vai embora. Ou tua mãe tá vindo aí, ela descobriu. Teu pai soube, a casa caiu para você, já era, hein? Quando você chegar em casa, você vai apanhar. Nós sempre vivemos com essa expressão no nosso dia a dia. E em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, fala de uma casa que caiu. Um homem tinha uma missão em construir uma casa. O texto fala de dois homens. Um edifica uma casa, que vem um temporal, bate sobre a casa os ventos fortes, mas não arrancam janelas, não arrancam portas, não levam embora as telhas, mas a casa do outro caiu. Como é que está a sua vida cristã? A palavra nos ensina e nos chama de templo do Espírito. Nós somos uma casa do Espírito. A casa do Espírito Santo. Mas às vezes, outros espíritos, eles tentam morar ali ou moram ali. Lógico, se outros espíritos entrarem, o Espírito Santo ele não fica, o Espírito Santo se retira, ele vai embora. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27 diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então esse aqui não recebeu a expressão, o velho ditado, vixe fulano, a tua casa caiu. Esse não. Quero chamar a sua atenção para o homem que estava edificando essa casa. Eu e você, quando edificamos a nossa vida cristã, a nossa vida ministerial, o nosso chamado, na palavra de Deus, pode vir tempestades. E elas virão. De várias situações, de várias maneiras. Através de coisas e pessoas. Através de situações o tempo todo. Pode vir uma tempestade. Mas a nossa casa espiritual, ela não é abalada. Me faz lembrar de um louvor que quando eu me converti, nós cantávamos muito. A minha casa espiritual que eu construí nunca vai ceder, e edificada ela todinha. Esqueci a letra. Edificada essa casa. E aí continua o louvor dizendo assim: Cristo é a rocha onde eu firmado sempre estarei. A gente cantava esse louvor no corinho infantil na nossa igreja. Eu tinha por volta de 12 anos. E eu cresci ouvindo aquele louvor. Depois eu saí do corinho infantil, passei para o grupo da mocidade. Mas as crianças que vinham depois da gente, elas continuavam cantando esses louvores. E como é bom poder cantar as Escrituras, como é bom poder cantar a palavra. É bom ouvir, ser edificado, mas também é bom cantar as Escrituras, porque o louvor também nos edifica. E aqui nós vemos um homem edificando a sua casa. Ele prudente,
A prudência é essencial para a vida daquele que tem uma missão, daquele que foi chamado para realizar uma missão. É importante que os cristãos tenham prudência. Quase nós não vemos hoje prudência, não vemos prudência no falar, no agir, e por aí vai. Nós edificamos a nossa casa na rocha que é Cristo, e por isso ela não cai. Ela pode até ser abalada, as estruturas podem ser até abaladas, alguns rachamentos podem até acontecer, mas ela não cai. Depois consertamos tudo. As portas batem, parece que vão ser levadas. As janelas batem também. A gente olha para o telhado e fala, meu Deus, vai voar tudo. Não, não voa. Tem alguém protegendo, tem alguém cuidando. Mas, quem ouve estas minhas palavras, no versículo 26, e não as pratica, é como um insensato, prudente e um insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Foi grande a sua queda, foi grande a sua ruína. Esse ouviu, vixe fulano, a tua casa caiu. A casa caiu. Lembra daquele irmão que era uma bênção? Caiu. Lembra daquele jovem pregador que pregava? Lembra daquela pessoa que tocava na igreja? Por onde ela anda? Vixe, caiu. Quando a gente ouve essa expressão caiu, a gente sabe que caiu da fé, se desviou ou não se desviou, continua ainda na igreja, mas não exercendo a sua missão, nenhuma atividade, caiu. Porque foi insensato durante a sua trajetória, não ouviu conselhos, não procurou orar, não leu a palavra, não teve vida com Deus, não desprezou o discipulado, e quem despreza um discipulado, despreza o discipulador. Não, eu já sei de tudo, não, eu já aprendi tudo. Às vezes a gente ouve muito isso. Será que a gente já ouviu tudo, a gente já sabe de tudo? Jesus ele foi, mas ele disse, um outro Consolador virá para estar com vocês até a consumação do século. Essa questão de discipulado, ela é contínua, todos os dias na minha vida. Não importa quanto tempo eu estou na igreja, não importa quanto tempo eu sou pastor, não importa o quanto já de tempo eu tenho um chamado específico, eu estou na igreja, eu estou fazendo aquilo, não importa. O discipulado é constante e ele vos guiará em todas as coisas. E quando nós desprezamos essas coisas, nós somos insensatos, mas ninguém fica sem um discipulador nessa vida. Ou nós temos o Senhor como nosso pastor, nosso discipulador, e aqueles que Deus levantou, constituiu e constitui para nos ajudar nessa caminhada, também fazendo o papel de discipuladores, ou nós vamos buscar outros discipuladores fora. E aí nós vamos encontrar nos ambientes onde nós buscamos, nós queremos estar. A casa caiu. A casa espiritual caiu. Puxa, mas fulano, nossa, ele é tão firme. Nossa, quando ele pregava, a gente sentia, eu me arrepiava. Nossa, quando ela cantava, lembra quando eles cantavam, tocavam? Lembra os momentos que a glória do Senhor descia? Pois é, a glória do Senhor desce. Mas depois de tudo isso, tem minha particularidade. É depois de tudo isso que nós nos rendemos. Tem um louvor que diz, simplesmente eu me rendo. Eu me rendo quando? Eu me rendo só na hora do culto? Na hora que a coisa está acontecendo? Não só. Eu me rendo mais ainda depois, quando a luz se apaga, quando o ambiente está vazio. Eu acho que nós deveríamos voltar para o ambiente vazio. A gente gosta muito do ambiente cheio. Você já teve alguma experiência de ir orar na sua igreja em um dia que não tem culto? Você já pediu a chave para o seu pastor? Você já fez isso de ir para aquele lugar que você exerce uma função, seja um dia na semana e no final de semana, no culto de domingo, mas você já tirou um tempo para ir lá quando não tem aquelas luzes, não tem a fumaça, não tem as câmeras, não tem os aplausos, não tem as pessoas
Que tipo de ambiente nós gostamos? Jesus, multidão, seus discípulos, mas sempre estando a sós com o Pai. Em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, diz o seguinte: E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Isso é uma garantia, mas infelizmente não é isso que nós vemos numa totalidade do povo de Deus. O que nós vemos é as portas do inferno vencendo, prevalecendo contra aqueles que deveriam ter autoridade para que essas portas recuem, para que essas portas são pessoas. Em primeiro lugar, elas são pessoas. Pessoas vão abrir uma porta para nos levar a algum destino, para algum lugar. Então, quem te convida para beber, essa é a porta que se abre, da bebida. Quem te convida para a prostituição, essas são as portas que estão se abrindo, e é por elas que você vai passar e vai encontrar a pastagem, não oferecida pelo Senhor, mas aquilo que o diabo deseja. E aí? A casa caiu. Essas palavras estão sendo dirigidas a Pedro. O nome Pedro tem alguns significados, e um deles é pedra, rocha. Eu digo que você é Pedro, eu digo que você é rocha, eu digo que você é rochedo, eu digo que você é uma pedra, Pedro. E eu vou edificar essa pedra, eu vou colocar essa pedra que é você, sobre esta pedra que sou eu, e assim haverá uma edificação. Então, quando Jesus fala sobre a casa que não caiu e a casa que caiu, ele está falando o porquê essa casa caiu e a outra não. Ele está falando o porquê, qual foi o motivo, não ter prestado atenção. Disse prudência. A minha vida cristã, a minha vida ministerial, a minha missão será baseada em prudência. Isso aqui é a chave. E eu vou edificar isso aqui, a minha vida com o Senhor, nessa rocha. E a rocha representando Cristo. Prudente, o outro não. Insensato, vivendo uma vida cristã light de qualquer maneira. Mas ao falar sobre isso, eu não estou dizendo que eu sou contra ao que eu vou falar. Sobre regime, que devemos fazer. Quem precisa deve fazer. Os médicos entendem que é um dos caminhos que algumas pessoas precisam trilhar para que algo aconteça na vida delas. Então o médico passa um exercício físico, mas uma reeducação alimentar e dormir cedo, beber bastante água e por aí vai. Tomar alguns remédios e aí vai. Às vezes é mais fácil a gente fazer um regime do que fazer um jejum. E aí o que é engraçado é que quando... Se a gente ouvir uma frase assim, olha, ou você entra nesse jejum, ou você faz o que eu estou falando, ou morte, você vai morrer. Você não vai ver os seus netos, você não vai chegar aos 70 anos. E aí a gente corre, porque a gente não quer morrer, a gente quer ver os netos. Eu quero ainda continuar trabalhando, eu quero ser rico, ainda não alcancei o meu primeiro milhão, não é? Não alcancei o meu primeiro milhão, estou tentando, já faz 1 milhão de anos que eu estou tentando, mas eu não alcancei. Então aí a gente, mas aí quando a palavra nos chama para jejuar, menino, está uma guerra, sabia? Está uma guerra, meu Deus. Tá tudo bem, está uma guerra, mas sempre vai ser uma guerra desde o dia em que você foi gerado e uma guerra até o dia que você tiver que sair dessa terra. Seja através do veículo chamado morte ou do veículo chamado arrebatamento. Mas uma guerra, tudo bem. Quem que vai vencer nessa história? A questão não é uma guerra.
A questão é quem vai vencer essa história. Quem é que está vencendo esse negócio? De que lado nós vamos lutar? Porque quando o médico diz, tem que fazer regime, tem que ter prudência nisso, não coma isso, tire isso do seu cardápio, coloque isso, a gente faz porque a gente não quer morrer. Mas e a morte espiritual? E a morte eterna? Nós não nos preocupamos com isso? E dentro daquilo que é o nosso tema, a nossa missão, e a morte de pessoas por não fazermos aquilo que devemos fazer como igreja? Afinal de contas, somos igreja só para irmos para a glória? Não, isso é muito estranho, mas é muito pouco. Quando eu falo pouco, não é a glória, não estou falando da glória, eu estou falando, é muito pouco viver aqui nessa terra, querendo servir a Cristo só para ir para a glória. E não estou diminuindo a glória de Deus, não é isso. Eu estou falando do sentar no banco, ouvir uma palavra, querer ser abençoado, receber uma oração e ir para casa. O reino de Deus é mais do que isso. A vontade de Deus, o desejo de Deus é mais do que isso. E o versículo 19 do texto que eu estou lendo, quando Jesus diz que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, versículo 19 diz, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, Pedro. Mas só vai ter quem tiver edificado sobre a rocha. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Olha que poder, olha que autoridade nós temos. Nós desprezamos essa riqueza que Cristo nos oferece para algo tão insignificante aqui nessa terra. Que é o que Paulo nos ensina, que é o próximo texto. Está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 em diante, que diz assim, se alguém constrói sobre esse alicerce, ele está falando de Cristo, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Ouro, isso aqui é qualidade de trabalho. Quando Paulo diz assim, se alguém constrói, alguém que está construindo a sua vida ministerial, alguém que está construindo a sua vida espiritual, alguém que está construindo a sua missão, construindo num alicerce, usando ouro, prata, isso aqui é qualidade. Não pense sobre riquezas, pedras preciosas, não é? Ok. Madeira, feno ou palha. Tem gente construindo sobre o alicerce com madeira, com feno ou com palha. A casa vai cair. É uma vida cristã estável. É uma vida cristã sem progresso. É uma vida cristã sem sucesso. É uma vida cristã limitada. É uma missão comprometida. Comprometida ao quê? À falência, à desgraça. E aí? De que lado você está? De que lado você vai ficar? Do lado da casa que caiu? Do lado da pessoa que está construindo uma casa que vai cair? Ou você está construindo do lado das pessoas que são prudentes, que estão edificando uma casa sobre a rocha? De que maneira você está fazendo a sua missão? Com quem você está fazendo a sua missão? De que forma você está edificando a sua vida espiritual, ministerial, o teu chamado? Assim como Jonas, você também foi criado. Eu quero dizer para você que você foi criado para uma grande missão, seja ela qual for. E grande missão, não quero que você agora, está falando sobre Inglaterra, né? Que eu vou agora agora eu vou para o Reino Unido. Não pense sobre isso agora.
A grande missão é aquela, a valiosa missão é aquela que nós cumprimos com bom êxito e satisfazemos o coração do nosso Deus. Essa é a grande missão. Ela pode ser insignificante para alguns, mas para o Senhor não existe nada insignificante quando agradamos a Ele. Ele é louvado, engrandecido e Ele se alegra. Eu espero que você seja aquele que de fato foi gerado e nasceu para cumprir uma missão e não para abortar uma missão, para jogar numa lata de lixo a unção que você recebeu, a constituição que você recebeu, aquilo que Deus deu através da imposição de mãos sobre a sua vida. Deus usando pessoas. Paulo diz para Timóteo, não esqueça da imposição de mãos que veio sobre você, sobre a sua cabeça, delegando algo, conferindo algo, estabelecendo algo, fazendo com que você viva e realize tudo o que o Senhor deseja para a sua vida. Eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus.